Olá, gente, tudo tranquilo? Vou fazer um vídeo aqui sobre os ossos carpais ou ossos cárpicos para vocês. Deixa eu só pegar o apontador aqui, tá? A gente havia comentado em aula lá que eles são dispostos em duas fileiras. Uma proximal, que articula-se com o antebraço, né? Então ela forma a articulação antebraquio-carpal, e uma distal que forma a articulação carpo-metacarpal. Então, a fileira proximal, se for abreviar o nome, a gente sempre deve contar do medial para o lateral, da fileira proximal para a fileira distal. Então, o mais medial da fileira proximal é o osso radial, depois o intermediário, o ulnar, e o acessório ele não fica lateral, ele fica mais na vista palmar do membro. Na fileira distal tem o primeiro osso cárpico, o segundo, o terceiro e o quarto. Na última publicação do Koenig de 2016, eles usam outros nomes também para os ossos. Por exemplo, carpo radial, né, ou radial que a gente falou no slide anterior, ou escafoide, intermédio ou intermediário ou semilunar, carpo ulnar ou piramidal, acessório do carpo ou pisiforme, esses da fileira proximal. Na fileira distal, primeiro osso carpal ou trapézio, segundo osso carpal ou trapezoide, terceiro osso carpal, captato, ou quarto osso carpal ou amato. Os suínos, tá? Os humanos e no suíno, eles possuem os 8 ossos carpais. Então, duas fileiras, aqui está a fileira proximal, aqui é a fileira distal, ok? Então, radial, intermediário, ulnar e acessório. Primeiro, bem pequenininho aqui no canto, segundo, terceiro e osso cárpico. Proximal, distal, medial, lateral. Então, os suínos possuem todos os 8 ossos cárpicos. No equino, ele pode ter 7 ou 8 ossos carpais. Quando ele tiver 7, vai ter ausência do osso trapézio carpal, que é o primeiro osso cárpico. Aí, nesse esquema aqui, que é do Sisson, o osso ausente nos equinos é o primeiro osso cárpico. Já os carnívoros, eles também têm 7 ossos cárpicos, mas diferente dos equinos, o fato deles terem 7 ossos cárpicos não é porque sumiu nenhum, é porque o escafoide, que é o carpo radial, se fusionou ou se uniu ao semilunar, que é o intermediário do carpo. Tá? Então eles se juntaram, como uniram, o que era 2 ficou apenas 1, como mostra no esquema aqui embaixo. Então, o radial se uniu ao intermediário. Então, se for contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá? Então, ocorreu a fusão desses dois ossos aqui, por isso que conta só um osso. No caso dos ruminantes, eles têm 6 ossos carpais. E o que aconteceu aqui? O primeiro osso carpal está ausente, que é o mesmo que é ausente nos equinos, e o segundo e o terceiro ossos carpais estão fusionados, conforme está o esquema aqui embaixo. O segundo e o terceiro teve fusão, teve união dos dois, e ausência do primeiro, tá? Beleza, gente? Qualquer coisa, manda dúvida aí. Eu acho que era isso daí, é simples, então só vamos relembrar. Tá? Então, se a espécie que tiver todos os ossos tem 8 ossos. No caso, quem tem 8 ossos são os suínos. Depois vem o equino com 7, porque o primeiro está ausente. Os carnívoros têm 7, mas não é que tem algum ausente, é porque 2 ossos na fileira proximal se juntaram, o radial e o intermediário. No caso dos ruminantes, eles têm 6. O que aconteceu? O segundo e o terceiro se juntaram e o primeiro, assim como nos equinos,
esteve ausente. Então, só um macetezinho. Sempre o osso que vai estar ausente é o primeiro, ok? O segundo e o terceiro estarão fusionados nos ruminantes e o radial e o intermediário vai estar fusionado nos carnívoros. Beleza, gente? Qualquer dúvida, manda aí. Valeu, abraço, bons estudos para vocês.